mexer nos controles de baixo e também posso mexer aqui na janela de data e hora, que é o segundo botão de cima para baixo aí, à esquerda do software. Então, vou colocar aqui, ó, janela de data. E aí, eu vou colocar 4 datas importantes aqui, que são as datas de solstício e de equinócio. Vocês sabem o que são essas datas de solstício e equinócio? A gente está chegando próximo de uma das datas de solstício, que aqui para o hemisfério sul, ele é chamado de solstício de verão, que é ali no dia 21, 22 de dezembro. Então, eu vou mudar a data aqui e vou colocar aqui 21 de dezembro. Olha só o jeito que foi mudando. Ó. À medida que eu vou mexendo na data, ó, perceba que o Sol vai mudando a posição que ele está para aquele mesmo horário. Ó. Então, vou deixar aqui 21 de dezembro primeiro para que eu possa comentar o seguinte. Ó. No dia 21 de dezembro, perceba, ó, 5h43. Então, o Sol está nascendo num horário bem cedo, por volta de 5h43 da manhã. E nessa data de solstício de verão, à medida que eu vou mexendo na data, ó, perceba que o Sol vai mudando a posição. Alguém fecha o áudio, por favor, aí? Isso. Então, perceba que eu tenho agora, na data de 21 de dezembro de 2021, às 5h43, o Sol nasceu no dia de solstício de verão, é a data que ele nasce mais à direita possível do leste. Então, a gente tem 4 datas importantes. Essa primeira é o solstício de verão. Depois, a gente vai ali para o dia de 21 de março, que é uma data chamada equinócio. Né, a gente tem a sequência, né, primavera, verão, outono. Então, em 20 e 21 de março, a gente tem o outono. Então, vou deixar aqui 21 e vou para a data de março. Ó, 21 de março de 2020, vamos colocar do ano que vem, né, 2022. Então, a gente tem aqui 5 da manhã, o Sol ainda não nasceu. A gente percebe aqui Mercúrio e Júpiter bem próximo um do outro, né? Vai ser quase uma conjunção entre 2 planetas no dia 21 de março de 2022, eles estão muito próximos. Então agora eu vou descobrir qual horário que o Sol vai nascer nesse dia. Eu vou adiantar a hora aqui, 6 da manhã. Opa, em torno de 6h20 da manhã. Olha só o que aconteceu, né? Em 21 de dezembro, o Sol ele estava numa posição aqui à direita do lado leste. Agora, no equinócio de março, que é o equinócio de outono para a gente, o Sol está nascendo exatamente no ponto cardial leste, que foi algo que eu comentei na aula anterior. E agora eu vou continuar, né? Primavera, verão, outono, agora eu vou para o inverno. Então, o solstício de inverno, ou solstício de inverno para a gente, né? Aqui no hemisfério sul, que seria solstício de verão no hemisfério norte, é dia 21 de junho. Então, vou adiantar aqui para junho. Opa, então, 21 de junho, o Sol em 21 de junho ainda não nasceu, que nos dias de inverno os dias são mais curtos, né? O Sol fica menos tempo no céu, então ele vai nascer um pouquinho mais tarde aqui. Deixa eu ver que horas que ele vai nascer. Opa, 6h50. Então o Sol vai nascer por volta de 6h50 da manhã no solstício de inverno, que aqui para o hemisfério sul. Tá? Então ele agora, no solstício de verão, ele estava no ponto mais extremo, ele nascia no ponto mais extremo em relação ao leste. No equinócio de março, que é o equinócio de outono para a gente, ele nasceu exatamente no leste, e no equinócio, no solstício de inverno, ele vai nascer no ponto mais extremo à esquerda.
que é o que marca a entrada do inverno no hemisfério sul. E agora a outra data que sobrou foi primavera, né? A gente foi verão, outono, inverno, e a primavera agora, a gente está em junho, a gente vai para setembro. Olha o jeito que agora o sol já novamente está nascendo mais tarde, ó. Deixa eu ver que horas que ele vai nascer aqui. Por volta de 6 horas da manhã, 6h05 da manhã. E agora ele novamente voltou a nascer aqui exatamente no ponto cardial leste, que foi algo que eu comentei no vídeo anterior, né? O Sol, ele nasce no ponto cardial leste somente 2 vezes por ano, que é justamente no equinócio de outono ou equinócio de março, ou no equinócio da primavera ou equinócio de setembro. Então, o Sol ele fica migrando, ele fica fazendo meio que um bamboleio aqui, ele vai ao extremo do lado leste, 23 graus e meio, volta aqui para o leste, vai ao extremo 23 graus e meio do lado esquerdo do leste e depois volta para o leste de novo no equinócio da primavera. Então, utilizando esses botõezinhos de data, a gente consegue brincar com essas questões e mostrar, por exemplo, para os alunos na escola, ou mostrar para um familiar, essa mudança do sol durante o ano. É muito bacana, por exemplo, você fazer isso na prática. Se você acorda bem cedo para ir para a escola ou para ir para o trabalho, daria muito bem, por exemplo, para durante essas 4 datas do ano, você acordar nesse horário, você localizar aqui no estelário um horário que o sol vai nascer e ir num ambiente mais amplo possível aí perto da sua casa e fotografar o sol, nessas 3 datas durante um ano. E aí você vai perceber que o sol realmente ele está nascendo em posições diferentes do horizonte. Se você tirar as fotos na mesma posição nessas 4 vezes que você fotografar, você vai perceber claramente essa mudança da data que o Sol nasce em relação ao ponto cardial leste, consequentemente que se põe também no ponto cardial oeste, vai ser o mesmo esquema, o Sol vai nascer ou à direita, vai se esconder, vai se pôr ou à direita ou à esquerda do oeste e vai se pôr no oeste somente nos 2 equinócios. Aí uma outra brincadeira que a gente pode fazer aqui com a data, e aí eu vou pedir para alguém colocar no chat para que não seja preciso eu colocar a data minha. Alguém coloque no chat qual o seu horóscopo e qual a sua data de nascimento. Dia, mês e ano e a data de nascimento. Alguém coloque aí, por favor. Então, o Luiz Gustavo colocou que ele é do signo de Virgem e ele nasceu em 10 de setembro de 2004. Só um tá bom, tá, gente? Senão eu não consigo, no máximo eu consigo ir em 2, senão fica realmente muito difícil fazer para todo mundo. Eu vou fazer de 2 aqui, do Luiz Gustavo e do Vicente, que as datas de nascimento do Vicente e do Luiz Gustavo são bem diferentes, né? Então aqui, o Luiz Gustavo, vou acertar a data aqui, ele nasceu em 11, então fui aqui para 11 de setembro, já está aqui, setembro de 2004, então vou aqui para 2004, é uma pessoa muito jovem. Opa, tá aqui. Então eu vou adiantar a data aqui só para ficar mais, o sol ficar mais em cima no céu, que fica mais fácil de identificar. Por que eu estou pedindo essa questão da data e do horóscopo? Tá, o horóscopo, ele é considerado uma pseudociência. Por que pseudociência? Porque ele não usa o método científico que foi formatado, que foi construído aí desde a época dos gregos até nos tempos atuais. E outro motivo pelo qual ele não é considerado ciência
é que se você olhar, por exemplo, duas, três previsões de horóscopos de pessoas diferentes, se eu entro lá no site do João Bidu, olho o que ele está dizendo do horóscopo, entro no site de outra pessoa, outro astrólogo, ele possivelmente vai dar uma informação bastante diferente do que o João Bidu falou. Se fosse uma informação científica, essas duas pessoas, esses dois astrólogos deveriam acertar nessas previsões e eles mudam bastante de previsão. Inclusive, tem um vídeo no YouTube que eu fiz a propaganda no vídeo passado também, do Átila e Amarinho, no canal Nerdologia dele do YouTube, e tem um vídeo super bacana falando sobre horóscopo. Eu não vou entrar mais em detalhes aqui, mas o que eu quero mostrar aqui, no caso da data de nascimento do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo falou que é do signo de Virgem, e o horóscopo ele foi definido como a posição aparente do Sol sobre determinada constelação, lá na época dos gregos. Então, lá na época dos gregos, uma pessoa que nasceu em janeiro, se o Sol tiver sobre determinada constelação em janeiro, o horóscopo dele vai ser definido dessa forma. Então eu vou ligar um botãozinho aqui, ó, linha das constelações, nome das constelações aqui embaixo no estelário, e aí agora a gente vai perceber qual a constelação que o Sol está. Então olha só, o Sol ele está aqui na constelação, eu não sei se vocês conseguem perceber, né? Tem uma linha vermelha aqui que faz uma separação dos limites das constelações. Vocês conseguem perceber essa linha aí? Eu posso mudar ela de cor se vocês não perceberem. Tem uma linha vermelha aqui bem tênue. Eu acho que não dá para perceber, né? Deixa eu ver se eu mudo essa linha de cor aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Onde que tá? Tem muita informação aqui, às vezes é até difícil achar. Onde que eu mudo? Pontos cardeais. Aqui eu não vou encontrar agora como que muda essa linha. Mas, enfim. Aqui, ó, essas separações foram divisões feitas pela União Internacional de Astronomia para colocar, olha, onde começa uma constelação, onde termina a outra. Nesse caso, o Sol ele está na constelação de Leão, ele não está na constelação de Virgem. Então, embora o Luiz Gustavo tenha colocado que o signo dele é de Virgem, no dia que ele nasceu, o Sol estava sobre a constelação de Leão. Então, mais um motivo pelo qual a astrologia ela não pode ser considerada uma ciência. Ao longo dos anos, tem o chamado movimento de precessão do eixo de rotação da Terra, que o eixo de rotação da Terra aí tem uma certa inclinação e ele vai oscilando com o passar de milhares de anos. E isso faz justamente que esse caminho aparente do Sol mude. Então, muitas dessas constelações, quase todas, tem um outro caso que ainda não mudou, mas a maior parte das constelações elas estão deslocadas em relação às datas iniciais que foram mapeadas pelos gregos lá antes de Cristo. Então, nesse caso, se o horóscopo fosse científico, essa data que o Luiz Gustavo colocou deveria ser um horóscopo de Leão e não mais de Virgem. Justamente porque tem essas mudanças. E se de fato a posição do Sol, a posição aparente do Sol sobre uma determinada constelação, se ela realmente mudasse alguma característica da personalidade da pessoa, o Luiz Gustavo deveria ser de Leão e não de Virgem. Vamos pegar agora aqui a data do Vicente.
e ele colocou que ele é de Áries, 11 de abril de 1966. Então, vou colocar aqui, já está o dia 11 de abril de 1966. Então, o Vicente já é uma pessoa mais experiente. Olha só que legal, aqui ficou bem claro. Ó. Olha só, o Sol, na data de nascimento do Vicente, ele está na constelação de Peixes. Ele não está na constelação de Áries, como o Vicente colocou. E é exatamente o mesmo caso meu. A data do meu nascimento é 28 de março de 1975. Na tabela do horóscopo, eu deveria ser Áries, mas também na data que, de fato, onde o Sol está na data do meu nascimento, também está na constelação de Peixes. Então, se tivesse que atualizar o seu horóscopo, Vicente, você teria que falar que é de Peixes e não mais de Áries, porque você nasceu na posição aparente do Sol sobre a constelação de Peixes. E aí tem uma história engraçada sobre isso, que eu sempre que podia, né, agora com a pandemia eu parei, mas sempre que podia eu montava o telescópio numa região mais afastada aqui da cidade de Uberaba, que chama Peirópolis, que tem um sítio paleontológico, é super legal lá, e é bastante escuro, e eu, falando disso, com uma senhora e a filha dela, na hora que eu troquei o horóscopo da mãe da menina, a menina falou assim, mãe, eu sabia que você devia ser desse horóscopo, porque realmente as suas características não batiam com o horóscopo que era seu. Então, ficou bem engraçado no sentido de que eu queria mostrar para a pessoa que horóscopo era anti-ciência e isso acabou, na verdade, servindo para fortalecer as convicções dela sobre a personalidade da mãe dela. Então, realmente não tem jeito, quando a pessoa não quer ser convencida, ela não vai ser convencida do contrário. Tá, então, dá para a gente fazer essas brincadeiras, né? Então, você pode fazer isso com a data de nascimento de qualquer pessoa aí que você queira, inclusive olhar no futuro, ir por passado, sempre mudando essas datas aqui. O calendário do Stellarium, ele prevê datas realmente muito, muito, muito antigas ou bastante no futuro. Tá? Então dá para fazer essas pequenas mudanças aqui em relação às datas e fazer essas brincadeiras com a mudança de tempo no estelário. Tá, então a gente falou dessa mudança, dessa exploração espacial com o estelário, espacial não, né? Temporal com o estelário. Aí agora a gente vai fazer uma mudança agora relacionada à posição espacial em relação à questão da posição do observador. O Stellarium, ele consegue justamente fazer essa simulação para o observador que está aqui em Uberaba, a gente pode mudar, por exemplo, para ir aqui para a janela de localização do lado esquerdo, o primeiro botão aqui em cima e clicar nela, a gente pode simplesmente clicar com o mouse aqui no mapa mundi e pensar o seguinte, eu quero saber qual que é a posição que um observador lá no deserto do Saara, por exemplo, está olhando para o céu na noite dele. Então é só eu clicar aqui, por exemplo. Então eu consigo saber qual que é a posição, o que o observador que está nessa posição do globo terrestre está visualizando no céu naquele exato momento. E aí vamos ver se o Stellarium tem Araguari aqui no mapa. Deixa eu clicar aqui novamente no Brasil. Vamos ver se ele, Araguari na América do Sul. Então pronto, ó. Agora eu mudei para exatamente a posição do céu para quem está olhando o céu a partir de Araguari. Então, à noite, se a gente caminhar aqui no botãozinho do tempo e fazer o sol ir embora, né, 18 horas e 4 minutos, então, para você que está aí em Araguari, às 18 horas e 4 minutos,
você vai conseguir visualizar todas essas estruturas que está aqui no céu à noite, ó. Você vai conseguir visualizar Júpiter, vai conseguir visualizar a Lua, vai conseguir visualizar a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante no céu à noite, a estrela Próxion, Betelgeuse, que é uma estrelinha bem interessante, porque os astrônomos estimam que das estrelas que a gente consegue visualizar no céu à noite, possivelmente vai ser a primeira da nossa galáxia que deve ter o evento chamado de supernova, que ela vai explodir e vai ser um evento muito brilhante. Os astrônomos estimam que ela vai ficar mais brilhante do que a Lua no céu noturno, mas a expectativa deles é que demore pelo menos aí 2 centenas de anos para isso acontecer, então possivelmente nenhum de nós vai estar vivo. Se eles errarem a data e ela explodir antes, a gente vai conseguir perceber esse brilho intenso no céu à noite, se Betelgeuse realmente vir a falecer. Então você consegue visualizar todas essas estruturas à noite, e depois eu vou resgatar isso aqui para a gente falar como que a gente pode visualizar e explorar o céu a partir desse mapinha do estelário. Então, o que dá para a gente fazer com a janela de localização? O que tem de interessante para a gente fazer com a janela de localização, além dessa questão de olhar para o céu em diversas posições do globo terrestre? A gente pode mudar, como eu comentei, inclusive o corpo celeste. Então a gente pode, por exemplo, ir para a Lua. Então eu vou colocar aqui, ó, a gente está na Terra. Então eu vou escolher, olha, tem vários objetos aqui, ó. Alguns deles eu nem sei o que é, ó, mas está aqui Saturno, Sol, Terra, Titânia, Titã, que são luas dos gigantes gasosos, Urano, Vênus, e aí eu vou procurar aqui Lua e vou colocar aqui Lua. Então, pronto, ó. Coloquei o observador na Lua e vou clicar aqui numa posição qualquer da Lua para a gente discutir um aspecto aqui, ó. Então, essa posição aqui da Lua, obviamente, o horizonte aqui, né, não tem uma casa na Lua, né, esse aqui é um horizonte artificial, inclusive a gente consegue desligar esse botãozinho de superfície apertando esse botãozinho aqui, mas eu deixo a superfície para a gente ter uma ideia de quando o astro nasce e não nasce, né. Então, tá aqui na Lua, então tá aqui às 21 horas da Lua, dá para perceber o Sol, aqui encostadinho com o Sol Vênus, está bem coladinho aqui, está até difícil de perceber a diferença dos dois, ó, então Vênus e o Sol. Está aqui Mercúrio para o observador, e o observador lunar está olhando para a Terra aqui, ó. Então, esse observador, se tem um astronauta, se tivesse um astronauta lá na Lua nesse momento, né, o que não tem, mas se tivesse, ele estaria percebendo a terrinha ali. Agora, uma questão interessante que às vezes as pessoas não percebem. A Lua, ela mantém praticamente a mesma face voltada para a gente. Por que eu disse praticamente? Porque, na verdade, devido aos efeitos de maré, né, a interação da Lua com os oceanos, na verdade, ela faz um pequeno balanço. Ela faz um balancinho que é chamado de libração. Então, a gente acaba conseguindo ver um pouquinho mais de 50% da Lua, a gente não vê exatamente 50% da Lua, um pouco mais devido a esse movimento de balanço, de libração. Mas aí, o que isso significa? Para um observador lunar, será que ele vai ver a Terra nascer e se pôr como nós vemos a Lua? A gente vê a Lua e o Sol, né, nesse movimento aparente para o observador terrestre. A Lua nasce num determinado horário num dia, no outro dia ela nasce 1 hora mais tarde, e assim sucessivamente. O mesmo acontece com o Sol, todos os dias a gente vê o Sol nascer e se pôr. Para o observador lunar, a gente vê a Terra nascer e se pôr todos os dias, como nós vemos a Lua nascer e se pôr todos os dias aqui na Terra? Vocês acham que sim ou que não? Coloquem aí no chat qual a resposta que você acha mais apropriada, sim ou não?
E ninguém vai colocar nada no chat? Ó, tem sim e tem não. Ó, a maior parte está colocando não. E aí a questão é por que sim e por que não, né? Quando a gente está falando de ciências, muitas vezes a gente está acostumado com respostas como sim ou não, mas quando nos é pedido, por exemplo, para explicar o motivo pelo qual aquilo ocorre, muitas vezes a gente não sabe explicar. Por exemplo, hoje tem toda essa questão dos negacionistas científicos aí, uns falam que a Terra é plana, outros falam que, inclusive, que a Terra é oca, tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, então tem todas essas discussões, e a questão é, como que eu uso um argumento científico para mostrar, por exemplo, que a Terra não é plana, que a Terra é um esferoide, né? É praticamente uma esfera, na verdade. Então, a questão é justamente qual argumento usar, né? Aí, olha só que bacana que dá para fazer nesse caso aqui, em relação se a Terra nasce ou não na Lua para o observador terrestre. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o tempo aqui para adiantar. Então, eu vou adiantar o tempo várias vezes. E olha só que interessante, ó. A Terra, ela dá uma balançadinha ali no céu, mas perceba que ela fica praticamente sempre acima do céu. Então, ela não nasce e se põe na Lua como a gente percebe a Lua nascer e se pôr. Obviamente que tem algumas posições específicas mais próximos aos polos da Lua, que a gente vai conseguir perceber a Terra se pondo, mas para quem está ali próximo à região do Equador lunar, a gente não vai perceber, e isso acontece basicamente porque se uma face da Lua sempre está mais ou menos apontada para a gente, se a gente imaginar que tem uma pessoinha ali na face da Lua, essa face sempre está apontada para a gente, quer dizer que aquele observador que está naquela face, ele também sempre vai perceber a Terra no céu. E a gente consegue observar aqui, simular no estelário, justamente que a Terra ela fica praticamente parada no céu lunar para o observador na Lua, com o passar do tempo. O Sol ele está nascendo e se pondo, né? Mas no caso a Terra ela vai ficar paradinha lá naquele momento. Ó. O Sol vai Marcos, passar. vou perguntar. Oi. Já que você está aí, não sei se teria jeito da gente perceber. É o seguinte: você colocou numa posição da Lua, né? Uma posição que está virada para a gente. Tem jeito de você mudar e colocar numa posição na Lua que a gente não vê? A gente veria a Terra? Do lado oculto da Lua, você está falando da face oculta? Isso, isso. Boa pergunta. Vamos ver se o Stellarium ele deixa colocar numa posição de trás aqui da Lua. Ó, sumiu a Terra. Ó. A gente está do lado oculto da Lua nesse momento. A gente não consegue ver a Terra, quer dizer que tá do lado da face oculta que a gente não consegue perceber. Ó. E do lado de lá, né, do lado oculto, tem uma questão que as pessoas também confundem muito. O lado oculto é um lado completamente escuro? Não é verdade, né? Se a gente perceber que com o passar do tempo, a face que está iluminada, ó, tá aqui o Sol, ó. A face que está iluminada da Terra, que a gente olha as fases da Lua, ela está ou completamente iluminada na fase cheia, ou meio iluminada na crescente e na minguante, ou não está iluminada na nova. Se de um lado a gente consegue perceber essa variação de iluminação da face lunar, do outro lado acontece a mesma coisa.
Então, não é o lado oculto da Lua para a gente não é um lado completamente escuro e às vezes há uma confusão nesse sentido também. Você quer ver alguma coisa em específico aqui, Magno, que você pediu para trocar para cá? Não, é justamente para chegar nessa pergunta, porque já estou com 46, né? Eu sou da época que o Superman vestia a cueca por fora, por cima da calça. E um dos filmes do Superman, como ele tinha poderes que vinham dos raios do sol, ele pegou os inimigos dele, que era de Krypton, e colocou do lado escuro da Lua, né? Porque não teria sol e eles não teriam poder. Então, assim, o filme ajudou a divulgar uma informação errada. E aí a pessoa aprende errado, transmite errado, e isso eu acho que foi uma grande divulgação dessa informação errada, que o lado oculto da Lua é sempre escuro. Ah, legal, Magno. Eu não lembrava disso, não. É verdade. O Superman ia conseguir no máximo um dia ali de folga, porque depois. Não um dia, né? Porque dependendo da posição que ele colocava, na verdade, as fases da Lua, em termos de iluminação, a gente tem 7 dias para cada fase, né? Minguante, nova, crescente. Então, como o dia varia na Lua, ele é diferente de como o nosso varia, né? Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui quando que o Sol nasceu aqui na Lua, quer ver? E essa informação vai ser interessante também, ó. Adiantar um pouquinho aqui. Ó, o Sol nasceu aqui na Lua, né? E nossa, a data aqui tá muito louca, né? 21 de junho de 1957. Deixa eu colocar na data de agora. Vai ficar, para não ficar tão longe a data, né? Que a gente estava lá na data de nascimento da pessoa que pediu para ver o horóscopo. Ó, então tá aqui, ó. O Sol nasceu por volta de 9 horas e 11 minutos do dia 28 de setembro de 2011. Vamos adiantar o tempo aqui para ver quando que o Sol vai se pôr para esse observador lunar que está do lado oculto da Lua. Então a gente está 28 de novembro. Opa! Em torno aqui do dia 12 de dezembro. Então, o dia lunar, ele é diferente do nosso dia, né? Justamente porque para esse observador, ó, 28 de novembro até 12 de dezembro, foram praticamente 14 dias de sol que esse observador teve. Isso acontece justamente por conta desse movimento síncrono de rotação da Lua em torno da Terra e do movimento de revolução da Lua. Então, ela gira e ela roda em torno da Terra, faz um movimento de revolução num movimento sincronizado. Por isso que o dia lunar ele demora tanto tempo assim para acontecer. Então, no máximo, o Superman aí teria 14 dias de folga, depois os caras voltariam novamente a atrapalhar a vida dele ali na Terra, né? Lá na ficção lá do Superman. Então, ó, mudando essa localização, a gente consegue fazer essas simulações. Aí eu quero fazer uma outra simulação aqui para vocês perceberem uma questão aqui, ó. Então, vou voltar aqui para um lado visível que a gente consegue ver a Terra. Então tá aqui a Terrinha aqui. Qual que foi a data do eclipse que aconteceu esses dias para trás? Alguém lembra aí? Foi agora, né? Foi em novembro. Quer que eu olhe na internet? Ou você tem a data É, aí? eu vou colocar aqui. Eclipse lunar novembro de 2021. 18 de novembro. Então, eu vou colocar aqui na janela de data 18. Passou muito aqui. Aqui é o mês. Novembro 18.
Olha só, em 18 de novembro, então, o que está acontecendo, né? Tá aqui o Sol, tá aqui a Terra escurinha, né? Porque ela não está refletindo a luz solar para o observador que está na Lua. Então, vamos mexer na hora aqui agora para ver o que vai acontecer, ó. Opa! Então, olha só, o eclipse lunar para a gente, como que acontece os eclipses? Né? Basicamente, um corpo celeste entra na sombra de outro corpo celeste. Então, se o eclipse para a gente é lunar, significa que a Lua entrou na sombra da Terra. Se a Lua entrou na sombra da Terra, olha o que está acontecendo aí para o observador lunar. Para quem está na Lua, ela está percebendo um eclipse solar. O Sol está escondendo atrás da Lua. Então, para ela, é um eclipse solar. Para a gente, é um eclipse lunar. Então, os eclipses, eles acontecem basicamente devido a um alinhamento entre esses astros. Nesse caso, Sol, Terra e Lua. Quando a Terra fica no meio entre o Sol e a Lua vai passar sobre a sombra da Terra, se esse alinhamento estiver adequado, e a gente, para o observador terrestre, ele vai perceber um eclipse lunar. Do contrário, se a Lua está entre o Sol e a Terra, a sombra da Lua vai passar por uma parte da superfície da Terra. Então, para o observador que está naquela região, depois eu vou simular um eclipse solar aqui para a gente ver do observador da Lua. O que vai acontecer? Ele vai perceber essa sombra na superfície da Terra para o observador lunar. E para quem está na Terra, vai perceber a sombra da Lua encobrindo o Sol. Então, a gente consegue simular esses eclipses também nesse sentido. Deixa eu colocar aqui, eu acho que vai ter um eclipse solar. Marcos, antes de você mudar essa posição aí, tem uma pergunta que tem a ver com essa posição aí. Perdi aqui. Qual a influência da Lua nos oceanos? Certo? Que você citou o efeito de maré. E nessa posição que você está aí, tem dois corpos fazendo efeito de maré. Você poderia só citar para essa pessoa? Então, justamente, o efeito de maré, Paulo. Então, Paulo, o efeito de maré, ele é realmente um efeito devido à força gravitacional que os corpos exercem um em relação ao outro. Então, a Terra, ela exerce uma força na Lua que mantém a Lua em órbita, e do contrário, a Lua também exerce uma força gravitacional sobre a Terra. E essa força gravitacional, ela é sentida justamente nos oceanos. O Sol, ele também tem um efeito gravitacional sobre a Terra, obviamente porque a Terra está em órbita em torno do Sol devido a esse efeito gravitacional. Então, embora o Sol seja uma estrutura muito maior do que a Lua, ele está muito distante. Então, o efeito gravitacional do Sol em relação às marés é menor, mas também existe. Então, quando há esse alinhamento Terra, Lua, Sol, há uma soma desses efeitos gravitacionais. E nesse caso não precisa estar totalmente alinhado. Mesmo com um alinhamento próximo, esse efeito ele também vai ser um efeito da chamada maré alta, também conhecida como maré cisígia, que é justamente quando tem a soma dos efeitos gravitacionais. Uma questão interessante em relação à maré é que se a gente pega a maré e a gente pensa assim, tá aqui o globo terrestre, se a Lua tá do lado de cá, a gente pensa que a maré vai acontecer, a maré alta vai acontecer só desse lado. Mas, na verdade, não, ela acontece também do outro lado.
Só dos lados extremos, né, nesse lado de cá e do lado de trás da câmera aqui, é que não vai ser maré alta. Desses dois lados que estão as minhas mãos, vão ser maré alta. Aí você pode perguntar, nossa, mas se a Lua está do lado de cá, por que do lado de lá levanta maré também? E aí é uma questão que eu vou deixar para o professor de física responder nas aulas de vocês, que é chamado, existe uma demonstração disso, mas é uma matemática meio chata, que chama forças diferenciais. O bojo formado pela maré, ele acontece dos dois lados do globo, onde a Lua está e do lado contrário que a Lua está. Ou do lado que a Lua e o Sol está, nesse caso do alinhamento aqui, no momento é um alinhamento muito bom, né? Então vai ter uma maré muito alta, que é justamente aquele efeito que eu falei de maré sigísia. Sigísia. Eu acho que é isso. Eu sempre troco esse nome. Mas é uma maré muito pronunciada devido aos efeitos gravitacionais somados do Sol e da Lua. Respondi a pergunta? Tem a segunda parte da pergunta. Qual é o efeito no corpo humano, na nossa vida, nas plantas, no cabelo? Então, isso é uma questão bastante legal, né? Eu comentei no vídeo anterior de uma maneira bem rápida, mas cientificamente falando, não existe toda essa influência como popularmente as pessoas acham que existe. Então, por exemplo, tem pessoas que olham para o ciclo menstrual feminino, por exemplo, que é de 28 dias, as fases da Lua também é em torno de 28 dias, e falam assim, não, então quer dizer que o ciclo menstrual pode ser governado pelas fases da Lua? E a ciência diz que não. Já teve gente que fez essa pesquisa, tem inclusive um software que fez esse levantamento com milhões de ciclos menstruais femininos e não conseguiu perceber nenhuma influência da Lua em relação ao ciclo menstrual. Corte de cabelo, também já teve gente fazendo pesquisa e não conseguiu ver nenhuma influência com corte de cabelo. Embora as mulheres aí juram de pé junto, né, que cortou na crescente o cabelo cresce mais, cortou na minguante o cabelo vai ficar minguado e coisas desse tipo, mas a ciência realmente não viu nenhuma influência. Nascimento de bebês também. Minha irmã, ela trabalhou um tempo como enfermeira no hospital, hoje ela já formou em medicina, já virou médica, mas o tempo que ela trabalhou de enfermeira no hospital, ela falava para mim, é certeza que nasce mais bebê na lua cheia. E a lua cheia, se a gente olhar em relação a outras fases da lua, a lua cheia não necessariamente está numa distância maior ou menor da lua minguante ou de outra fase qualquer, porque o pessoal poderia pensar, não, a lua está mais próxima, vai puxar o bebê, né? E o bebê vai sair mais rápido, né? E não tem, já foi feito um levantamento também de um professor chamado Fernando Lang, da Federal do Rio Grande do Sul, com 106 mil datas de nascimento, e ele não percebeu nenhuma influência do nascimento de bebês com as fases da Lua. Existe uma tese antiga da Exalc, de 1900 e bolinha, 1960, 1950, que o pesquisador ele tentou ver relação das fases da Lua com o nascimento e crescimento de hortaliças. Ele também não viu nenhuma relação com o crescimento de hortaliças. Tem algumas questões que são interessantes. Por exemplo, a corte de árvores. Tem alguns fatos que, na verdade, têm uma influência, vamos dizer assim, secundária. Em que sentido? Por exemplo, o pessoal da roça que usa muito bambu fala, olha, tem que cortar o bambu na lua tal porque o bambu vai carunchar menos ou vai carunchar mais. O que alguns pesquisadores perceberam? Que o ciclo lunar influencia no ciclo de reprodução do besorrinho que caruncha o bambu.
Então, nesse caso, tem uma relação no sentido de que se corta o bambu numa época, por exemplo, em que o besorrinho está na sua fase de reprodução, ele pode ter uma infestação maior naquele bambu cortado e aí realmente vai carunchar mais ou vai carunchar menos. Mas não é porque a lua influenciou no bambu. A lua influenciou no ciclo reprodutivo do besorrinho que caruncha o bambu. Saiu um estudo muito recente, de coisa de 15, 20 dias atrás, que pesquisadores perceberam que a germinação de sementes podem ser influenciadas pela gravidade lunar. Isso realmente saiu. Então, esses estudos eles também evoluem muito com o passar do tempo. Então, a Lua ela tem um movimento em torno da Terra que também é um movimento de uma elipse, não é um círculo perfeito. Então vai ter momentos que a Lua está mais próxima, que inclusive o pessoal usa aí na mídia, né, chamar de superlua, e aí a pessoa imagina aquela Lua 10 vezes maior do que a Lua natural, e na verdade quase não dá para perceber esse movimento de superlua. Mas os cientistas perceberam um efeito gravitacional da Lua, assim, nesse caso da germinação de sementes. Aí eles tiveram que fazer todo um trabalho detalhado, isolar a questão da iluminação, controlar a iluminação, e aí eles inferiram alguma coisa nesse aspecto. Tá? Algumas coisas são provadas e outras a ciência ainda não provou. De repente, algum estudo no futuro com uma ciência mais desenvolvida, com experimentos mais detalhados, mais sensíveis, talvez possam algum dia dizer que esses efeitos que popularmente, milenarmente as pessoas dizem que tem, de repente a gente consegue comprovar. Muitos deles já foram refutados. Tá? Então, tem todas essas questões. Em relação o Paulo colocou ali, né, reprodução de peixes. Nunca ouvi falar nada a respeito, Paulo. Eu precisaria realmente pesquisar. Talvez tenha alguma coisa relacionada com a iluminação, né? Se o peixe ele é sensível, por exemplo, à quantidade do período iluminado, de repente, numa lua minguante e numa lua cheia, talvez possa dar alguma diferença na reprodução de peixes nesse sentido. Mas aí tem que perceber. Sim, Viviane, até onde consta é mito a influência da lua no corte de cabelo. Não é o assunto, mas assim, o calendário que a gente usa não é um calendário muito simples, tá? A gente usa o movimento do Sol e da Lua para determinar o calendário. Talvez também tenha esses outros fatores, né? Do pessoal pescar em lua cheia e outras coisas também, né? Assim, a pesca também pode ter relação com a quantidade de luminosidade durante a noite, né? Então pode ter influência também nesse sentido, né? Então tem coisas, por exemplo, que a ciência ainda não conseguiu mostrar. Um caso típico que eu gosto bastante é daqueles senhorzinhos lá da região do Nordeste que conseguem muitas vezes prever o tempo melhor do que os meteorologistas. Então a ciência ainda não conseguiu colocar dentro desse conhecimento popular deles e conseguir entender muitas vezes realmente como que eles conseguem observar a natureza e conseguir prever esses movimentos do clima, que muitas vezes eles acertam melhor do que a meteorologia. Eu já inclusive procurei alguns dados que pudessem mostrar isso, quanto que acerta, quanto que erra, mas eu não encontrei. Mas existe essas questões muitas vezes que no aspecto de que a gente tem que desprezar todo conhecimento popular. Não. O conhecimento popular, muitas vezes, ele também traz um conhecimento científico milenar que foi adquirido pela população. Um exemplo típico que eu cito é em relação, por exemplo, às plantinhas que podem ser utilizadas como remédios. Os cientistas vão lá na Amazônia, pegam as plantas que os índios falam que tratam determinadas doenças, vão lá no laboratório, isola aquela substância, faz aquilo virar um remédio e dá certo.
Então, é um exemplo também de um conhecimento milenar que dá certo, então a gente não pode ficar descartando o conhecimento popular, mas, na verdade, a ciência com esse conhecimento popular, elas devem ser confrontadas no sentido de olhar, não, o que está certo, o que está errado, o que a gente pode dizer que dá certo, o que a gente pode dizer que dá errado. Tá? Nesse sentido. Então, vamos lá, né? Eu coloquei aqui, ó, vai ter um eclipse no dia 4 de dezembro de 2021. Tá próximo de acontecer, né? Hoje é 27, e ele será um eclipse total que só vai ser visível praticamente na Antártica. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar a localização na Antártica para a gente ver como que o estelário vai mostrar esse eclipse para a gente. Então, vou voltar aqui para a Terra. Terra. E vou colocar aqui numa posição qualquer aqui da Antártica a princípio. Então tá aqui na Antártica, o Sol tá ali na Antártica, bonitinho. E agora eu vou mudar a data aqui para o dia 4 de dezembro. Opa, a gente já consegue. Opa, olha só, 4. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Opa, adiantou muito. Deixa eu clicar aqui. Adiantar o tempo aqui. Vou ter que atrasar, na verdade, ó. Ó, então a Lua entrando na frente do Sol para quem está na Antártica. Ó. Então a gente consegue fazer essa previsão dos eclipses também, nesse caso um eclipse solar, né? E para quem está na Lua, vamos voltar lá na Lua para ver como que ela vai visualizar esse eclipse, ó. Vou voltar aqui na Lua. De Lua. Tem que mudar a posição da pessoa que está na Lua para ver se ela... Deixa eu ver uma posição aqui que dê para ver a Terra aqui. Deixa eu achar a Terra aqui, peraí. Terra. Isso aqui é outra questão, né? Ó, eu vim aqui, ó, se quiser pesquisar, né? Eu não sei onde está o objeto, venho aqui na janela de pesquisa, clico a Terra aqui, dou Enter, e achou a Terra aqui, ó. Então, deixa eu fechar aqui. Opa, eu mudei a data, o negócio aqui de novo, está aqui. Então, olha só para quem está na Lua. Ele vai perceber a Antártica está aqui em cima, ó. Ela ficou invertidinha ali. Deixa eu ver aqui. Olha lá, opa, perceberam aqui? Olha só. Olha a sombrinha da Lua passando sobre a Terra lá na Antártica, ó. Tá vendo aqui? Dá para perceber na imagem aí, ó. Tá vendo a sombra da Lua? O tanto que a sombra da Lua é pequena, né? Nesse sentido, né? Quem vê o eclipse total é só para quem está, o observador que está passando nessa posição, ó, à medida que vai evoluindo, ó, a sombra vai caminhando sobre a superfície da Terra. Ó. E somente para o observador que está nessa região que passa a sombra da Lua é que consegue perceber o eclipse total solar. Nesse caso aqui, só na Antártica, se não me engano, nesse eclipse vai dar para ver também um pedacinho da África do Sul, vai dar para ver o eclipse também. Tá? Então, aí a gente
consegue viajar aí também no tempo e no espaço para poder perceber os efeitos do eclipse nos diferentes corpos. Tá, então a gente falou da janela de tempo, da janela de localização, agora a gente vai falar da janela cultural. O que eu estou chamando de uma exploração cultural da Lua, né? Do estelário. Olha só, se a gente vir aqui na janela de opções do céu e de visualização, dá para perceber que tem assim uma infinidade de coisas que dá para mudar a cor de diversos objetos e de diversas linhas que são colocadas no Stellarium, ó, equador, eclíptica, depois eu vou mostrar um pouquinho mais isso aqui, ó, dá para mudar a cor do horizonte, meridiano, várias coisas aqui. E tem uma abinha aqui chamada cultura estelar. O que tem nessa cultura estelar? Ó? A gente está na cultura estelar ocidental. Então, a cultura estelar ocidental, nesse caso, é o que foi definido, padronizado pela União Internacional de Astronomia, embora muito dessa cultura ocidental está relacionado lá com a cultura dos gregos. Então, quando a gente olha, a gente liga os botõezinhos aqui das constelações, a gente vê essas constelações como foram pensadas, muitas delas pelos gregos. Então, a constelação de Órion, Gêmeos, Câncer, Leão, todas as constelações do chamado zodíaco são constelações que os gregos imaginaram. Só que todas as culturas ao redor do mundo, elas também tinham uma imagem, elas também olhavam para o céu à noite. Naquela época, as culturas antigas, né, não tinha celular para a pessoa ficar distraída e fica só olhando para baixo, então ela preferia olhar para cima e tentar entender aquilo que estava acontecendo no entorno dela, né? Então, essas culturas também imaginavam outros objetos. Então, um caso que eu gosto aqui, por exemplo, de mostrar, deixa eu colocar aqui e achar a constelação de Escorpião. Constelação de Escorpião é bem interessante. Ó. Constelação de Escorpião, eu particularmente acho que é uma das constelações que realmente é uma constelação que se parece bastante com o que ela se propõe. Muita gente, os pescadores aí vão imaginar um anzol, né? Mas eu gosto de pensar na constelação de Escorpião realmente como ele se parece muito com Escorpião. Quer ver aqui, ó? Tá bem aqui na região do Sol, ó. Mais para frente, depois eu vou detalhar um pouquinho mais isso, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Tem um olhinho aqui que é colocado como modo noturno, tá? Eu vou colocar ele em vermelhinho aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem a constelação, né? Então tá aqui a constelação de Escorpião, ó. Então tá aqui essa constelação, é uma constelação pra gente que é uma constelação de inverno. Então agora a gente não consegue visualizá-la, né? Tanto que ela está de dia, então a gente não consegue perceber essa constelação. Tem uma estrelinha que é bastante conhecida aqui, que o pessoal fala que é o coração de Escorpião, que é a estrela de Antares, é uma gigante vermelha. Então ela tem tons avermelhados para quem está observando ela à noite. Então os gregos imaginaram esse formato das estrelas aqui, né? Que tá esses pontos ligados, como se fosse um escorpião. Então tá aqui o rabinho do escorpião, né? Passa aqui seria o coração do escorpião, aqui uma garrinha do escorpião, aqui a outra garrinha e aqui a cabeça do escorpião. E aí precisa realmente de bastante imaginação, né? Tem esse outro botãozinho aqui de figura das constelações, que aí faz toda essa imagem bonita aqui do que seria o escorpião, né? Mas aí o que acontece? Isso para a cultura ocidental. Vamos voltar lá na janelinha e vamos procurar uma cultura, por exemplo, aqui, ó, cultura Tupi-Guarani. E vou clicar aqui na cultura Tupi-Guarani. Então agora a gente vai olhar a cultura
estelar não mais na constelação ocidental, mas o que os índios tupi-guaranis imaginavam no céu à noite. Então, olha aqui, eles imaginavam um veado, imaginavam uma ema, e olha só que interessante, né? Na cultura ocidental, essa parte aqui era o escorpião. E a estrela de Antares, para a cultura ocidental, era o coração do escorpião, e para a cultura tupi-guarani, Antares é o fiofó da ema. Então, cada um imagina a sua própria constelação e coloca aquilo que quer colocar na cultura do povo antigo. Então, cada povo, se a gente for passear naquelas constelações, naquelas culturas estelares, a gente vai ver que, inclusive, tinha algumas culturas que imaginavam escorpião também. Agora eu não vou lembrar qual que é, mas tinha outras culturas, se não me engano, os incas. Aqui, ó, essa cultura que eu acabei de clicar aqui imaginavam escorpião também, ó. Vamos colocar aqui, ó, coreana, ó, imaginava outras coisas completamente diferentes. Então, assim, tem uma variação bastante grande dessas imagens no céu, porque realmente é algo imaginativo e está dentro muito da cultura do povo, né? Quer ver, no Tupi-Guarani, deixa eu voltar aqui para o Tupi-Guarani, além da ema e do veado, ó, eles imaginavam, ó, um homem velho, tá aqui o homem velho, imaginava uma anta do norte, bem grandona aqui, né? Ó, e não imaginavam muito mais do que isso. E, inclusive, por exemplo, existe como atualizar o estelário para outros tipos de cultura. Recentemente colocaram numa versão do estelário, nessa que eu não sei por que não tem, colocaram a cultura dos povos indígenas lá da região do Rio Amazonas, daquela região ali, e aí eram figuras diferentes do Tupi-Guarani. Então dá para fazer toda essa viagem cultural aí. Se for lá nos povos nórdicos, eles vão imaginar outros objetos relacionados à sua cultura, à sua religião também, né? Então dá para fazer toda essa viagem cultural aí em relação a utilizando o Stellarium, né? Então aí a gente viu a cultura, a exploração temporal, a posicional, a cultural, e aí eu chamei de outra exploração da exploração científica. Então deixa eu desligar essa constelação aqui. Um dos aspectos que dá para a gente pensar na exploração científica. Deixa eu desligar o olhinho aqui agora para ficar clarinho. Esse olhinho vermelhinho aqui, para que serve, né? Esse olhinho vermelhinho serve, por exemplo, se você tem um notebook, instala o Stellarium e quer levar ele à noite para fora da sua casa para poder identificar as constelações, a tela do computador ou do celular, ela acaba cintilando muito os seus olhos e atrapalha você olhar para o céu depois. Você olhando para a tela do celular ou do notebook, depois olhar para o céu, vai ficar meio escuro, vai te atrapalhar um pouquinho. Essa visão noturna aqui, vermelhinha, ela na verdade acaba sendo utilizada para não atrapalhar tanto a sua visualização na hora que você olha para a tela do celular ou do notebook e depois volta a olhar para o céu. Mas nesse caso aqui eu utilizei para esse aspecto, né? Então, uma questão científica bastante interessante, eu vou citar duas aqui, ó. Marcar estrelas navigacionais. Então, todas essas estrelinhas agora que estão destacadas em vermelho eram as estrelas que eram utilizadas pelos navegadores lá na época das descobertas, dos descobrimentos. Então, tem uma questão histórica bem rica também, né? Nossa, mas eu estou na Lua ainda, né? Deixa eu voltar para a Terra aqui, né? Agora que eu vi que eu estou na Lua. Então voltei aqui Não para a posso perder Terra. essa piada. Você estava no mundo da Lua, entendeu? Exatamente. Não podia perder isso. Então tá aqui, ó.
todas as estrelas marcadinhas de vermelho eram estrelas, e não é à toa que são as estrelas mais brilhantes do céu, né? São as estrelas que são, na verdade, hoje se usa muito o GPS, né? Mas na época das navegações, dos descobrimentos dos continentes, da América, por exemplo, se utilizava essas estrelinhas, né? As estrelas navigacionais. E aí um outro botãozinho interessante que eu coloquei aqui no Stellarium é exibir exoplanetas. Olha só que interessante, né? Cada pontinho verdinho são estrelas que possuem planetas. Então, olha só, perceba que não são poucos pontos. São muitas estrelas no céu que têm outros planetas orbitando esses planetas. Então, olha só que interessante. Quando a gente olha para o céu à noite, a gente olha para as estrelas, e aí agora a gente pode perceber que essas estrelas, elas têm outros planetas, e muitos desses planetas podem ter possibilidade de vida, podem ter, ainda não foi provada a existência de vida nesses exoplanetas. Então isso até muda o nosso conceito agora quando a gente olha para o céu à noite. Além de ver as estrelas, a gente pode saber que existe uma quantidade enorme de exoplanetas. Essa região aqui, por exemplo, ó, olha o tanto de exoplanetas que foi descoberto nessa região. Ah, é porque tem mais exoplanetas nessa região? Possivelmente não. É porque foi uma região que foi muito estudada por um satélite chamado Kepler. E ele sondou só essa região, e só nessa pequena região do céu, que é uma região muito pequena, é em torno de 12 graus, é um quadradinho de 12 por 12 graus angulares, né? Ele encontrou mais de 4.000 exoplanetas nessa região. Então, possivelmente, todo o céu à noite, os cientistas mais positivistas acreditam que para todas as estrelas do céu existem pelo menos um planeta circulando essa estrela, então a gente vai para uma quantidade gigantesca de exoplanetas. Hoje a gente descobriu em torno de 4.000, 4.400 e alguma coisinha de exoplanetas até o momento. Tá? Então, praticamente, vamos pensar assim, né, que para a maioria das estrelas, quase todas as estrelas do céu noturno, vai ter pelo menos um planetinha circulando essas estrelas. Tá? Então, nesse aspecto científico, a gente pode abordar essa questão das estrelas. Existe aqui também um botãozinho chamado de chuva de meteoros. Deixa eu tirar aqui, ó. Então a gente pode ligar e desligar esse botãozinho de chuva de meteoros. E aí ele vai nos mostrar, deixa eu ver aqui, ó. Essas aqui, por exemplo, ó. Ele mostra onde, a princípio, a gente pode ser mais fácil a gente detectar um meteoro caindo à noite durante uma determinada época do ano, né? Então aqui, por exemplo, tem 3 chuvas de meteoros que estão acontecendo nesse momento. Uma boa parte dessas chuvas não são tão visíveis, algumas delas são muito bem tabeladas e sabe-se que a intensidade é um pouco maior, e aí a gente consegue perceber essas chuvas de meteoro ligando ou desligando o botãozinho de chuva de meteoro. Pode continuar. Tá, então aí aqui, deixa eu voltar para a cultura ocidental, né? Alguém estava falando das Pleiades aí, né? As Pleiades, ela tá aqui, ó. Ela é uma parte da constelação de Touro. Que aí daqui a pouquinho a gente vai comentar isso melhor, né? Mas daqui, ó, pegando o que a gente conhece como Três Marias, né? Seguindo quase uma linha reta em relação ao céu, a gente vai encontrar um pontinho que tem uma quantidade grande de estrelas, que é justamente as Pleiades. Mas daqui um pouquinho eu vou comentar mais esses objetos de uma maneira geral. Então, cientificamente, né, tem outra forma de abordar a questão científica, que é essa janela de cálculos aqui, que aí dá para fazer cálculos de posição, de efemérides. Efemérides são eventos astronômicos que
acontecem muito aí no céu, né, as chamadas conjunções, quando um objeto passa na frente do outro, ou trânsitos, que são quando planetas passam na frente das suas estrelas. Em 2019 teve o trânsito de Mercúrio, por exemplo, que inclusive eu montei o telescópio numa escola pública, numa escola particular aqui da cidade de Uberaba, e aí as crianças puderam ver um pontinho pequenininho, miudinho, que é Mercúrio, passando na frente do disco solar. Então tem várias formas de fazer muitos cálculos aqui, só que aí não dá tempo da gente abordar essas questões aqui também, porque são questões matemáticas bastante relacionadas à trigonometria, cálculos de ângulos, de distância também. Então não vai ser o caso da gente abordar isso aqui agora. Mas aí, dentro da ciência, né, como eu comentei com vocês, o estelário ele está cheio dessas informações. Uma coisa que dá para fazer também com o estelário é, por exemplo, você vê um ponto à noite no céu, brilhante, passando ali rápido em relação às estrelas. O que será que é aquele ponto? Será que é uma nave espacial? O que será que é? Dá para você usar o estelário, por exemplo, para você saber se era um satélite. Hoje tem essa constelação de satélites aí do Elon Musk, que os satélites passam no céu à noite alinhados, equidistantes, e o pessoal, às vezes, que não sabe, fica meio assustado com aquilo. Que diabo que é isso, né? Que desses pontos que estão passando aí, será que são naves não identificadas, OVNIs, que estão passando ali no céu? Mas são satélites. Dá para, por exemplo, tem inclusive softwares de aplicativos que dá para você pedir para ele te avisar na hora que a estação espacial, por exemplo, for visível para sua localidade. Aí o software toca um alarme ali, você sabe que naquele momento ela vai passar no céu à noite, né, ali. Dá para fazer isso também com os satélites. Hoje não tem mais, os satélites foram desativados, mas alguns anos atrás estava em funcionamento os satélites chamados Iridiums, que eram satélites que tinham assim, antenas solares, placas solares muito grandes, e que toda vez que essas placas solares ficavam numa posição que essas placas refletiam a luz solar na superfície da Terra, para o observador local, ele percebia aquilo como um brilho intenso que começava e ficava alguns segundos, e depois esse brilho desvanecia e sumia. E não dava nem para perceber o satélite circulando, era só o brilho mesmo. E a pessoa muitas vezes ficava louca com aquilo, falando, nossa, que brilho que foi aquele? E na verdade era só um satélite que estava iluminando, e aí os sites davam as datas e os horários certinhos para a posição e latitude da pessoa, quando que ela ia conseguir visualizar aqueles brilhos. Então, assim, existem várias informações científicas que o Stellarium pode fornecer, e outros software, inclusive sites. Tem um site bem bacana chamado Heavens Above, que dá todas essas informações também dos satélites, da estação espacial. Então, tem muita informação científica que a gente pode coletar do estelário. E aí a gente vai para essa parte de exploração do visual do software em si, né? Então, o que acontece? A gente pode olhar para o céu à noite e muitas vezes ficar perdido, né? Por onde que eu começo a observar o céu? Como que eu identifico o que é um planeta e o que é uma estrela? Nós, inclusive, comentamos no vídeo anterior de que a palavra planeta ela vem da etimologia do grego, que significa errante, porque os gregos eles olhavam à noite e eles percebiam que tinham pontinhos que passeavam no céu em relação às estrelas. Então eles eram errantes nesse sentido, eles tinham um movimento diferente. E essa palavra errante veio a se tornar o que a gente conhece hoje como a palavra planeta. Então, por exemplo, dá para encontrar alguns planetas aqui. Vamos pegar os planetinhas aqui que está dando para ver.
nesse caso aqui, ó, Júpiter e Saturno. Tá? Então, eu vou ligar um botãozinho aqui, que é o botãozinho da eclíptica. O que é essa linha da eclíptica? A linha da eclíptica é o plano que faz parte da rotação da Terra. A Terra gira em torno desse plano da eclíptica. Então, isso faz com que o Sol e os outros planetas também tenham esse movimento aparente em torno dessa linha da eclíptica aqui. Tá? Então, tá aqui o Sol, tá Mercúrio, Marte. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou mudar o tipo de visualização aqui para que a gente fique paradinho aqui nesse ponto. E eu vou adiantar o movimento aqui. Olha só, perceba, eu acho que dá para desligar. Aqui, eu vou desligar os pontos cardeais só para não confundir a gente. Então, eu vou acelerar bastante o movimento aqui, ó. Então, a Lua está fazendo esse movimento mais rápido aqui, né? A princípio parece que está balançando. Olha só, apareceu uma coisa interessante aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver um pontinho se movimentando muito rapidamente, ó. Que está com um nomezinho aqui, ó. Ele é um cometa chamado Leonard C221A1, que eu inclusive coloquei no meu estelário esses dias, porque eu vou tentar fotografar ele. Agora em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, os cientistas estimam que aqui do Brasil a gente vai conseguir vê-lo a olho nu no céu. Se eu adianto bastante o tempo, né, a gente consegue perceber esse movimento do cometa. Ele está se aproximando do Sol, então ele se torna mais brilhante, mas também à medida que ele vai se aproximando muito do Sol, a gente não consegue percebê-lo mais, né? Então ele vai ser possível de ser visualizado, possivelmente ali entre 5h15 e 5h45 da manhã, que vai ser uma janela de melhor visualização desse cometa agora nessa primeira quinzena de dezembro, principalmente. E aí eu vou ver se eu animo de acordar nesse horário para tentar fazer umas fotos de astrofotografia do cometa. Nesses anos anteriores eu consegui fotografar o NEOWISE, consegui fotografar um em 2018 também, então dá para fazer umas fotos bem bacanas desses objetos no céu à noite. Infelizmente o NEOWISE, ele não, pra gente aqui, não ficou com uma cauda bonita, né, de se ver, né, ficou muito fraquinho. Lá no hemisfério norte ele apareceu bem intenso, tem várias fotos do pessoal do hemisfério norte que formou uma cauda muito bonita no céu. Infelizmente que pra gente não ficou bom. Quem sabe o Leonard fique pelo menos visível a olho nu. E aí, né, continuando aqui sobre o movimento aparente dos planetas, né, então eu vou adiantar bastante o tempo aqui, então a gente já consegue perceber aqui Mercúrio fazendo um movimento maior. Opa, apareceu um negócio interessante aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, eu vou adiantar o tempo e vou fazer uma narração aqui, ó. Olha só, Vênus e Mercúrio caminhando. A Lua, obviamente, é mais rápida, né? Que ela faz a revolução mais rápida em torno da Terra. Está aqui Mercúrio, Vênus e Marte aqui fazendo o movimento aqui na mesma linha do Sol. Olha só o que vai acontecer com Vênus. Vai ter um momento que ele vai... Ó, opa, perceba, ele agora deu uma paradinha, tá todos movimentando nesse sentido do mouse aqui, né? Aqui no sentido aqui da esquerda da minha tela. E olha só o que vai acontecer com ele. Ele meio que parou e agora ele está fazendo um movimento para trás. Olha só. Mercúrio também fez esse mesmo movimento agora. E agora ele retorna o movimento natural dele.
Vou voltar aqui para vocês perceberem esse laço. Eu vou utilizar um esqueminha aqui que fica melhor de fazer. Quer ver? Ó? Eu vou colocar aqui marcações. Onde que era aqui? Aqui, ó. Eu vou clicar nesse objetos do sistema solar aqui na aba de visualização e vou colocar aqui, ó, exibir rastros. Ele vai fazer um rastro no estelário para que a gente perceba qual foi o movimento desse objeto. E vou clicar aqui em Vênus, ó. E vou mandar voltar aqui para a gente perceber esse movimento. É o contrário, né? Adiantar aqui. Olha só, ele está desenhando o movimento de Vênus, né? Olha só que interessante esse movimento que Vênus fez. Então, olha só, é um movimento quase como um laço, né? Tem outros planetas que fazem esse movimento de laço também. Então, o que os gregos observaram? Que esses errantes, esses planetas, eles tinham esse movimento em relação às estrelas, que era um movimento bastante diferenciado. Para a época lá dos gregos, ainda também, na verdade, já existia a discussão de qual que era o modelo correto, se era o geocêntrico ou se era o heliocêntrico. Se o Sol estava no centro ou se a Terra estava no centro. Para Ptolomeu, para defender essa questão de que a Terra estava no centro, ele teve que criar todo um modelo complicado chamado de epiciclos para poder explicar esse movimento de laço dos planetas. Sobretudo de Mercúrio, Vênus, Marte, que são planetas mais próximos, esses laços acontecem mais periodicamente. E aí esse modelo era complicado, que era o planeta girava em torno de um centro, que girava em torno de outro centro, para poder justificar esses movimentos, colocando a Terra no centro do sistema solar e até no centro do universo. E aí depois veio o modelo heliocêntrico, que justamente tirou a Terra do centro e colocou o Sol no centro. E na hora que isso aconteceu, esses movimentos aparentes desses laços foram explicados muito facilmente, justamente pelo fato de que cada planeta tem um movimento próprio, com uma velocidade diferente. Os planetas mais próximos do Sol têm um movimento mais rápido, e aí a mudança de observação, o observador terrestre tem essa sensação de que o planeta está fazendo esse movimento errático aí, e na verdade não está. Alguém levantou a mão? O salsicha amendoim. Pode perguntar. Opa! Tá ouvindo aí, professor? Tô ouvindo. Deixa eu te perguntar, e se um satélite ele encostar ou esbarrar numa estrela, o que pode acontecer? Então, um satélite, você está falando um satélite artificial criado pelos seres humanos ou um satélite como a Lua? Não, um satélite como a Lua. Então, aí vai depender, o efeito que vai ser provocado vai depender muito dessa diferença da quantidade de massas, né? A Lua, por exemplo, ela tem uma massa que é praticamente desprezível em relação ao Sol. Então, se a Lua, de repente, cair no Sol, o Sol simplesmente não vai sentir nada daquilo e isso vai ser praticamente desprezível para ele. Agora, se a Lua, por exemplo, de repente, por algum movimento diferente aí ela viesse chocar com a Terra, aí com certeza o efeito é muito importante, justamente porque a massa da Lua já não pode ser desprezada em relação à massa da Terra. Essa semana, tem uns 3 dias atrás, a NASA lançou um foguete para fazer um teste. Que teste que eles querem fazer? Eles vão lançar um foguete contra um asteroide que está aqui próximo da gente.
porque eles querem testar justamente um sistema do que seria um sistema de proteção da Terra. Ah, tem um asteroide, tem um cometa, tem algum objeto que eles têm certeza que vão colidir com a Terra. Como que faz para evitar isso? Então a NASA está fazendo esse teste, lançando, para ver qual que é o efeito dessa queda desse objeto colidir com esse asteroide, para ver o quanto que realmente vai conseguir mudar a trajetória desse asteroide. Então, esses efeitos cientificamente são testados justamente para tentar evitar uma colisão no futuro, porque é só questão de tempo, na verdade, né? Em algum momento, um asteroide grande, um objeto grande, vai entrar em rota de colisão com a Terra e pode causar estrago. E aí a NASA e outras agências espaciais já estão preocupadas com isso. Mas essas colisões dependem muito, como eu disse, do tamanho relativo dos objetos. Na década de 80, se não me engano, eles chegaram a fotografar, filmar, inclusive, um objeto muito grande caindo em Júpiter. Só que esse objeto era grande, mas Júpiter é extremamente maior do que esse objeto, e isso não aconteceu nada com Júpiter nesse sentido. Tá? Então, basicamente, depende desses fatores. Respondi sua pergunta, quer fazer mais alguma colocação? Não, obrigado, Marcos. Não, tranquilo então. Então vamos voltar aqui, deixa eu desligar aqui esse exibir rastros. Então a gente consegue, observando o céu, a gente também, como os gregos fizeram, a gente consegue observar esse movimento relativo desses objetos. E aí a gente também percebe, então, que esses objetos, tanto os planetas quanto o Sol quanto a Lua, eles fazem esse movimento em torno dessa linha da chamada eclíptica. Tá? Então a gente tem, deixa eu desligar a linha da eclíptica aqui. Então a gente tem novamente o Sol aqui, bonitinho, né? O céu. Deixa eu colocar o horizonte só para a gente perceber o que esses dias a gente consegue visualizar, né? Então, por enquanto, a gente está conseguindo visualizar o céu dessa maneira aqui. Deixa eu colocar num horário mais tarde, que é o que de fato a gente vai perceber, né? Então, deixa eu colocar aqui, já está 23 horas, colocar 20 horas e 44 minutos. Ó. Então, hoje, às 20 horas e 44 minutos, a gente vai perceber o céu desse jeitinho aqui, ó. Então, o que vocês podem procurar no céu à noite? Ó? Pode procurar Vênus, pode procurar Saturno, pode procurar Júpiter. São 3 planetas importantes, inclusive tem outro aqui, ó. Marte. Então, olha só, na Terra, vou até voltar aqui a posição certinha, né? Vamos voltar aqui e colocar Araguari aqui, ó. Hariguari no mapa, ó. Araguari. Então, para você que está aí em Araguari, hoje, às 11 horas, e voltou aqui 11 horas, por que voltou 11 horas? Aqui está 11 horas da manhã, né? Deixa eu voltar aqui novamente, colocar a noite. Então, 20 horas, ó, 20 horas e 23 minutos. Você consegue perceber, ó, Vênus, Saturno e Júpiter à noite. Então aqui, deixa eu ligar os pontos cardeais aqui novamente, né? Então tá aqui, ó, próximo do oeste. Então você tem que tentar localizar o oeste aí na sua região, né? Eu dei as dicas na semana passada. Então tem o oeste aqui, Vênus vai estar próximo do oeste, ó. Vênus... Oeste, aqui em Araguari, Marcos, é saída de Caldas Novas, aproximadamente. Então tá aí a dica do Magno, saída de Caldas Novas. Então, localizando o oeste, você vai perceber um ponto muito brilhante próximo do oeste, né? Nesse caso aqui já está quase 8h30 da noite, então ele já está, daqui um pouquinho ele vai se esconder, né? Então é um ponto muito brilhante.
Depois você pode procurar um pouco mais acima no céu, ó, um ponto não tão brilhante que é Saturno, e depois um outro ponto um pouco mais brilhante acima que é Júpiter. E aqui, ó, perceba o seguinte, ó, sempre que eu clico no objeto aparece essa lista enorme de informações aqui, ó. E essa lista de informações ela pode ser mudada aqui nas configurações, na verdade, não vai ser aqui. Aqui, ó, na parte de configuração, ó, janela de configuração. Nessa aba informações eu consigo escolher que informações que eu quero que seja mostrada nessa lista, né? Nesse caso aqui está todas as informações do astro mostrado. Eu vou deixar por enquanto essa aqui. Então o que eu quero nessa lista de informação é essa informação aqui na segunda linha chamada magnitude. Não sei se vocês conseguem ler aí, ó. Mas Júpiter está na magnitude menos 2,29. Vênus tem uma magnitude menos 4,85. Em termos dessa magnitude, quanto mais o valor é negativo, mais brilhante é o astro. Tá? Então, Vênus está bem mais brilhante do que Júpiter, porque Vênus está menos 4, Júpiter está menos 2. Saturno está 0,72. Então, agora foi para o positivo. Então, quanto mais positivo, mais escuro é o astro. Então, a gente consegue observar, por exemplo, e fazer comparativos. Então, aqui, por exemplo, do outro lado do leste, ó, o que a gente consegue perceber aqui? Ó? As Três Marias, tá aqui as Três Marias, deixa eu aumentar o zoom aqui. Tá as Três Marias aqui. Essas Três Marias, oficialmente, elas são chamadas o Cinturão de Órion, porque se pensar aqui lá nos gregos, aí os gregos imaginavam esse cara caçando um leão, né? Tá aqui a cabeça de um leão aqui, e as Três Marias faz parte do cinto de Órion. Então, para imaginar uma figura como essa, inclusive a cabeça do leão tem que ter uma imaginação do caramba, né, para poder imaginar uma figura dessa. Mas aqui pra gente, né, popularmente, não sei se é no Brasil todo, mas pelo menos aqui nessa região aqui do Triângulo Mineiro, o pessoal conhece muito como Três Marias, né? Então tá aqui o cinturão de Órion, que são as Três Marias. Então as Três Marias é relativamente fácil de encontrar. E aí, encontrando as Três Marias, da Órion, ele praticamente, a composição de Órion é esse quadrilátero dessas 4 estrelas aqui, ó, Bellatrix, Betelgeuse, Saipe e Rigel. São estrelas realmente fáceis de serem identificadas, ó. Betelgeuse está na magnitude 0,45. Então, em termos de luminosidade, ó, Sirius está aqui embaixo, é a estrela com melhor luminosidade no céu noturno, está menos 1,45. Então, olhando para essas estrelas, então aqui às 20 horas e 27 minutos, né, praticamente 8h30 da noite, o cinturão de Órion nasceu há pouco tempo, né? Vamos voltar o tempo aqui para ver que horas que as Três Marias, olha. Então, as Três Marias, elas nascem bem aqui no ponto cardial leste, então isso já te ajuda a identificar o leste, ó. Então, vai nascer por volta das 7h30, as Três Marias, né, a constelação de Órion, e aí logo vai ter a estrela Sirius, que vai ser uma estrela bem brilhante no céu. Então, você partindo do ponto cardial e do horário que você está na sua localização correta, você já começa a identificar determinadas estrelas. Então, a gente identifica as Três Marias, que é fácil, aí dá para identificar uma estrela avermelhada um pouquinho abaixo, que é Betelgeuse. Rigel também é uma estrela relativamente brilhante, que está um pouco acima das Três Marias. Então, com base em algumas estrelas mais brilhantes, você consegue ir fazendo esse caminho no céu. Então, por exemplo, aqui do lado de Rigel, bem lá, já é no sudoeste, né? Não, sudeste.
Já no sudeste do céu tem Canopus, aí tem uma estrela avermelhada do lado de Rigel, que é o Aldebaran, que é já na constelação de Touro. Um pouquinho aqui, aí que eu falei aquela hora, né? Pegando as Três Marias aqui, mais ou menos numa reta, né? Vai chegar nesse pontinho aqui, que é um conjunto de estrelas que são chamados Pleiades. Se você tiver um binóculo, por exemplo, ele já ajuda bastante nesse tipo de visualização, tá? Nem precisa de um telescópio. Inclusive, os especialistas muitas vezes preferem dizer, olha, compra um binóculo antes de comprar um telescópio, porque o binóculo vai te ajudar a entender o céu, esses objetos mais importantes do céu, e depois você pode passar, se você continuar com interesse, passar para um telescópio. Tá? Então, com esses objetos, a gente vai percebendo e entendendo o céu. Então, do outro lado lá, às 20 horas, às 9 horas praticamente da noite, Vênus está quase se pondo, tem Saturno e tem Júpiter. E aí a gente consegue ir procurando os outros objetos. Tá? Então, tem outras estrelas, ó, Canopus, Archemar. Então, dá para ir, à medida que você for olhando com calma, você consegue ir observando essas estrelas mais brilhantes. E aí, um exercício de imaginação é justamente você tentar olhar e entender os pontinhos que estão ligando essas estrelas para pensar nessas constelações que são desenhadas aí, que foram imaginadas pelos gregos e por outras culturas, né? Então, basicamente, no céu, ó, ele está composto por esses objetos aí por volta das 8 horas da noite. Se a gente adiantar no tempo, a gente vai conseguir perceber esses objetos se movimentando, né? Então, os planetas vão se pondo, ó, Júpiter se pôs, e outras constelações vão aparecendo, ó. Constelação de Leão junto com a Lua, ó. Então também é uma forma de você achar a constelação, né? Então, por volta de 2 horas da madrugada, se você tiver insônia, você vai poder ver a Lua nascendo junto com a constelação de Leão. Vamos adiantar um pouquinho mais. Possivelmente vocês não conseguem perceber, mas deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu marcar o ponto. Ó, tem um pontinho que ele está passando muito rápido aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele para mostrar para vocês. Ah, perdi. Deixa eu voltar aqui de novo. Que são satélites, o Stellarium também mostra os satélites passando. Eu perdi o ponto. Deixa eu ver se eu consigo achar outro aqui. Aí os satélites que têm uma luminosidade maior, ele mostra também, e aí com certeza... Opa, acho que achei um aqui, vamos ver. Ai, adiantei demais. Tá difícil de pegar um bichinho aqui, peraí. Aqui, ó. Esse pontinho aqui, por exemplo, ó. É um satélite, ó. Satélite artificial, magnitude aproximada 3,39. Se eu adiantar ele um pouquinho no tempo, ó, eu percebo esse ponto andando no céu, ó. Então, dá para fazer aquilo que eu comentei, ó, tá perto aqui, vai passar perto do Cruzeiro do Sul, ó, de Alfa e Beta de Centauro, ó. Então, se você percebe um ponto se movimentando à noite, você pode justamente olhar no Stellarium e tentar identificar que ponto que é esse. Nem todos os pontos estão no Stellarium. Por exemplo, satélites militares não estão. Então vão ter situações, o outro dia eu vi até uma certa discussão num canal de astronomia no Facebook, porque o cara fotografou um pontinho que ele não identificou no Stellarium e ele já estava de pronto dizendo que era uma nave extraterrestre.
Aí alguém colocou lá, olha, o estelário não sabe de tudo e tem satélites, por exemplo, militares que não podem realmente estar no estelário. Então, nem todos os pontos são mapeados. Não quer dizer que é um extraterrestre. Tá, então a gente consegue perceber esses satélites, consegue perceber inclusive a estação espacial, essa constelação de satélites do Elon Musk também dá para perceber passando no céu pelo estelário. Muitas vezes isso precisa ser adicionado em alguns catálogos do estelário. E aí, esses catálogos a gente consegue encontrar eles aqui, ó. Na janela de configuração existem esses complementos. E aqui existe uma infinidade de informações. Então tá aqui, ó, satélites. E aí, clicando em satélites e clicando em configurar, tem uma forma de você acrescentar esses satélites ou retirar esses satélites aqui do estelário. Eu não vou entrar em detalhe, porque inclusive o nosso tempo aqui já está esgotando. Mas aí a gente consegue, também nessa janela de configuração, só para a gente terminar, né, porque aí ficou faltando da gente falar só da exploração turística que eu comentei, e nessa exploração turística é basicamente nessa janela de configuração. Ó. Na parte de configuração, abas apresentações, tem vários pequenos tours de coisas que dá para se fazer no estelário. Por exemplo, o primeiro aqui, ó, é um analema, que é a demonstração do analema, o caminho do Sol no céu durante o ano. E eu vou clicar aqui no play para ver o que vai acontecer. Deixa eu ver se eu chego isso mais no cantinho aqui para ver se não atrapalha tanto. Então eu vou ligar essa demonstração do que é um analema. Então ele vai mostrar ó, o Sol, então tá ali o Sol, e ele vai mostrar o movimento do Sol em vários dias do ano para uma dada região do céu de uma região na Terra. Ó. Então ele vai estar marcando os pontos do Sol e ele está mostrando como esse Sol, para um mesmo horário, durante vários dias, qual que é a posição do Sol à noite. Ó. Então isso é um analema, esse caminho anual do Sol. Então a gente consegue perceber isso nessa janela de configuração e apresentação. E aí tem várias coisas, ó. Esse aqui, por exemplo, é bem interessante porque, ó, destaques binoculares. Passeio em torno de objetos interessantes que são acessíveis à observação com binóculos. Então, se você quiser conhecer o céu com um binóculo, você pode usar esse filmezinho aqui, esse tour, que ele vai mostrar justamente objetos que são vistos com binóculo. Ó. Então, eu liguei ele aqui, aí ele vai mostrar, ó, olhando com um binóculo MEAD 10x50. Então, ele vai mostrar como que esse objeto vai ser visualizado com o binóculo MEAD. Ele está dando esse balançado aqui, é meio que um bugzinho, tá? Então, ele está mostrando uma região do céu aqui, vai para outra região, nesse caso, o aglomerado glorioso. Ele está passando muito rapidamente os nomes ali no canto superior da tela. Agora, a associação alfa-Perseu, então você visualizaria isso com binóculo. E aí vai para outro ponto, verdadeiro cluster. Então tá aqui o clusterzinho aqui, que dá para visualizar com binóculo. Ó, a estrela do demônio, Algol. As Pleiades, que foi comentado, né? Então com binóculo tem essa visualização aqui. E aí ele vai fazendo esse tour, mostrando diversos objetos. Então lá naquela janela configuração, dá para ir para esses filmezinhos, para que você possa conhecer um pouco melhor o céu. O meu estelário, ele está dando um bugzinho nessa parte, e ele não está me permitindo parar. Não sei porquê, mas o Stellarium, ele permite dar um pause também para que você possa olhar, mas o meu Stellarium está meio bugadinho nesse aspecto, mas também ajuda pra caramba.
Então, hoje, por exemplo, a gente explorou, sei lá, talvez 15, 20% das possibilidades que o Stellarium tem. Ele tem várias coisas que dá para se fazer com ele, então a gente realmente só passou por um tour aí mais superficial das principais funções do Stellarium, e aí o tempo já ultrapassou. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode fazê-lo. Podem fazer a pergunta. Não escuto ninguém. Marcelo, Marcelo Tomás, seu microfone está fechado. Pode abrir ele e fazer a pergunta. Eu ia pedir só para ele demonstrar também a exploração espacial que tem no Stellarium, tipo, conseguir dar zoom numa galáxia e mostrar os pilares da criação, que é uma nebulosa muito interessante de ver. Então, eu acabei Marcos, tendo. esse é o astrofotógrafo da escola. Ah, bacana, Marcelo. Então, tem realmente várias possibilidades. Eu acabei tendo que fechar o Stellarium aqui, que ele, ele bugou, ele não estava parando o vídeo. Eu tive que fechar ele aqui, estou reinicializando ele. Então, mas tem uma outra função bem interessante no Stellarium, que inclusive mostrava no meu Stellarium aqui, que é a função de visualizar o objeto de acordo com um determinado telescópio ou até mesmo binóculo que está sendo observado. Dá para configurar o Stellarium. Por exemplo, eu tenho uma luneta que tem distância focal tal e tenho uma ocular que tem distância focal tal. Como que eu vou visualizar esse objeto? No Stellarium tem como justamente simular essa visualização desses objetos com um dado telescópio, com uma dada ocular. E aí, nesse caso aí, o Marcelo está citando dos pilares da criação, que também dá para visualizar, por exemplo, a nebulosa Cabeça de Cavalo, nebulosa de Órion, dá para visualizar uma quantidade bem grande de objetos, e o meu Stellarium está com preguiça de abrir, não tá querendo abrir de novo, não. Diga, Marcelo. Não era só isso já, eu achei que foi bem completo a questão de apresentação do aplicativo. Queria agradecer também por você estar dando essa aula, que é difícil achar esse conhecimento fácil, a pessoa tem que gostar para procurar, e aqui você está fornecendo para todas as pessoas, sim, né? Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Professor, Diga. achei muito interessante essa matéria, viu? Então agora é pegar o Stellarium e ir mexendo nele para aprender mais sobre o céu. Ele é realmente bastante, Não, sim, bastante sim. rico. Mas então tá bom, obrigado. Mais alguém com outra pergunta? Não? Marcelo, mais alguma coisa? Não? Não, ok. Marcos, quero te agradecer demais a sua presença na Escola House Vades, certo? Tem muita coisa ainda para a gente aprender, olhar, colocar em prática, mas já é um pontapé para os estudantes, né, de conhecer e buscar, né? Em nome da Escola Estadual Raul Soares, quero te agradecer demais a oportunidade e depois a gente quer ver se a gente faz um intercâmbio em Uberaba, observatório, na universidade, se for possível, a gente já fica fazendo essa ponte aí, tá bom?
Então, Magno? assim, no início do ano que vem, realmente, se as atividades voltarem ao normal, né, se essa quarta onda não nos atingir, aí a gente pode realmente, de repente, eu vou em Araguari para dar alguma palestra, levo o telescópio aqui da universidade, então a gente pode combinar algumas atividades presenciais aí no ano que vem. É isso que eu queria falar, Magno. Se quiser propor também depois um projeto para observação astronômica à noite, eu posso disponibilizar meu telescópio também para observação. Aí, ó, já estamos mobilizando, já tem até o local para a gente observar aqui, tá? Já está na minha mente o local aqui em Anaguari para observar um pouquinho retirado da cidade, para não ter problema com poluição luminosa, tá? Eu que Bacana. agradeço, Marcos. Marcos, muito obrigadão, que Deus te abençoe, tá? E a gente vai manter esse contato e a gente vai fazer essa noite astronômica aqui em Anaguari, tá? Te Não, agradeço beleza. muito aqui na sua Agradeço. universidade. Manda um abração para Ana, tá? E muito Mando sim. obrigado, Marcos. Valeu a oportunidade mais uma vez de estar falando aí de alguns princípios da astronomia, né? Agora você também está se tornando um especialista, né, Magno? Fez o curso lá da Federal de Santa Catarina. Então, o aprendizado em astronomia ele é contínuo e realmente não tem fim. Tem um aluno meu que está fazendo TCC na parte de cosmologia, então a gente está estudando modelos alternativos de expansão do universo, diferente do Big Bang, por exemplo, do modelo padrão de expansão, né, vamos chamar assim. Então, sempre tem muita coisa nova para aprender aí em astronomia, e para quem gosta, realmente é um aprendizado constante. E tem muitos canais bons na internet que dá para buscar, né? O canal do Space Today, do Sérgio Sacani, é um canal que é interessantíssimo. O canal do Schwarza também. Então, procurando fontes boas na internet, tem muitas fontes relevantes de informação para se manter atualizado aí no quesito da astronomia, né? Tanto que tem o telescópio para ser lançado aí, o James Webb, era para ser lançado agora em dezembro, e aí deu um problema técnico lá, possivelmente ele vai ser lançado quiçá em janeiro, ou talvez até mais tarde, né? Então o pessoal ficou bem triste aí que a expectativa de lançamento desse satélite, dessa sonda espacial, na verdade, era muito grande, desse telescópio espacial era muito grande, e infelizmente ele não vai ser lançado agora em dezembro, pelo visto, mas vai ser um novo instrumento muito poderoso de visualização do céu, e o pessoal tem muitas expectativas com o lançamento dele, vai trazer novas informações científicas aí, se ele conseguir ser lançado a contento, chegar no lugar certo, abrir todas as suas estruturas e começar a coletar dados, vai ser uma nova fonte de informação astronômica e cosmológica e astrofísica para a gente, né? Vamos torcer que dê tudo certo. Pessoal, a gente encerra hoje, tá? Com a presença do professor Marcos Dionísio. E agradecemos você. Marcos, só deixa para mim no Instagram e no Facebook como que o pessoal pode te achar. Tá, então a gente tem um projeto no Instagram e no Facebook chamado Divulgastro. Então, se você colocar lá no Instagram, @divulgastro, deixa eu colocar aqui no chat, Divulgastro, UFTM. Se você colocar lá no Instagram ou no Facebook, né, facebook.com/divulgastroftm, vocês vão encontrar a gente aí nas redes sociais. Eu estou fazendo alguns testes no TikTok, no Kawaii também. Então, tem menos informações nesses dois, mas no Instagram e no Facebook a gente tem bastante informação já. E a gente sempre que surge algo novo, por exemplo, algumas semanas atrás, né, falaram que o movimento retrógrado de Mercúrio tinha causado a queda do Instagram, Facebook e o WhatsApp, né, e eu mostrei lá nesse vídeo lá falando que não tem nada a ver com o movimento de Mercúrio, né? Inclusive o movimento retrógrado de Mercúrio é justamente esse movimento de laço que eu mostrei aqui no Estelário, né? Então tem informações bem bacaninhas lá. Se tiverem dúvidas, podem nos procurar nas redes sociais. Sempre que a gente tiver oportunidade, a gente responde para vocês lá.
É isso. Abração para todos. Bom final de semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bye, bye. Fico com Deus. Até mais. Tchau, tchau, professor. Bom descanso. Até segunda. Acabou.